Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Mais um estudo da reunião de quarta-feira, 22 de setembro de 2021. E em Lucas 14:11 diz: Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lembrando, só o Evangelho de Lucas nós seguimos, pois é o único sem fermento. Em Lucas 4, mostra que Satanás tem os reinos da terra. Lucas 4:5 diz: O diabo, levando-o, Yalcha, para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Mostrando Satanás, confrontando Yalcha, que veio o homem, porém ele é repleto do espírito de Yal, sem memória, mas ele tinha as escrituras como seu respaldo. Da mesma forma, no final dos tempos, vêm os filhos de Yalcha, sem memória, em carne, mas têm as escrituras que dão o respaldo de quem nós somos. Nessa passagem mostra como Satanás é altivo, muito orgulhoso. Em Lucas 14:11 diz: Todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Satanás aqui se exalta diante do Criador, Yalcha. Linka com Daniel 8:9, que diz: De um deles saiu um pequeno chifre, o antimachia, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés, subjugando eles. E chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, Mical, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército. E o seu santuário é o templo, o lugar que ele cuida. Mostra aqui o antimachia se exaltando contra Mical. E em Lucas 4, mostra Satanás se exaltando contra Yalcha. Em Lucas 4:11 diz: Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Em Lucas 4:5 fala: O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra, e lhe disse: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela, a terra, me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Que ousadia! Um ser criado querendo que o Criador se prostre a ele. Que exaltação! Linka com Isaías 22:15, que fala de Sobna, representação de Satanás. Diz assim: Assim disse mestre Yal dos exércitos: Vai procurar esse intendente Sobna, intendente do palácio, e diz-lhe: Que possuis aqui? Que tens aqui para quereres talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola. Linka com Satanás, querubim, planeta, que é uma bola. Lembrando, os planetas são uma representação dos querubins. O Sol é representação de Yalcha. A Lua é representação de Mical. E é por isso que tem a Lua vermelha, a Lua de sangue, que é as vestes de Mical. Mical recebe as vestes de seu pai, salpicadas do sangue do Machia. E essas vestes representam o sacrifício perpétuo, o sacrifício eterno, que foi feito, o sacrifício pelo Machia, uma vez, para nunca mais ser feito. E as estrelas são uma representação de 144 mil. Quando fala, mas Ial te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo. E isso é uma profecia. Remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, representação de Mical. Ele e Sobna são intendentes do rei, e Sobna, representação de Satanás. Filho de Euquias, que era sacerdote. Aí no 21,
fala: vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porém nas suas mãos as tuas funções, e ele será pai para os habitantes de Al-Shalã e para toda a casa de Aldá. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Faz um link com aquele que está falando para Filadélfia. Aqui é uma profecia futura, dizendo: olha Sobna, Satanás, eu vou tirar de você toda essa honra que você tem, vou tirar as tuas vestes suntuosas e teu cinto de autoridade, e eu vou colocar em meu servo Eliaquim, Mical. Quando mostra a tentação de Alxa no deserto, Satanás está se exaltando contra o Criador e Alxa, dizendo: foi-me dado esses reinos e eu dou a quem eu quiser, e te darei se te prostrar e me adorar. E Alxa não se prostrou e nunca ia se prostrar, porque ele é o Criador, ele é perfeito. E essa palavra de Isaías 22 está para se cumprir, tirando tudo de Sobna, Satanás, e entregando para Eliaquim, Mical. E Eliaquim vai ser o intendente do rei, que vai administrar todas as coisas. Porque antes a administração do reino era dividida entre Sobna e Eliaquim, e Sobna administrava uma parte maior. Linka com a história de Ester. Amã era intendente e Mardoqueu também administrava, porém uma parte bem pequena. Amã queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele, mas ele não se prostrava. Linka com a terra, mostrando também que foi dado para Satanás a terra, mas agora será tirado de Satanás a terra, será dado para Mical cuidar de tudo. Para se cumprir, Isaías 22, tirou tudo de Sobna e entregou para Eliaquim. Quando Satanás fala: a terra foi dada a mim e eu dou para quem eu quiser e te darei se te prostrares a mim, Satanás falando para Yalxa, Yalxa não se prostra, é sobreexaltado, recebendo o nome de Ial. Agora ele vai tirar de Satanás Sobna e vai colocar nas mãos de Mical e Eliaquim, mostrando que em Apocalipse 19 quem está vindo é Mical. Em Apocalipse 12 fala: Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos, e eles revidaram. Não estão aceitando perder, mas vão perder porque Ial proferiu a sentença. Lembrando, Lucas 14:11. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Zacarias 9:9 diz, o Machia. Aí lá fala: exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Al-Shalã. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. É uma profecia. Quando os fariseus disseram a Yalxa: repreenda seus discípulos, fala para eles se calarem, Yalxa disse: se eles se calarem, as pedras gritarão. Se cumprindo essa palavra, grita de alegria, filha de Al-Shalã. Eis que o teu rei vem a ti, e ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Em Lucas 19:28, fala lá da entrada triunfal. E dizendo tais coisas, Yalxa caminhava à frente, subindo para Al-Shalã, ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado as Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: ide ao povoado da frente, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Soltando-o, trazei-o, e se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis: o mestre precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntavam: por que soltais o jumentinho? Responderam: o mestre precisa dele. Levaram então a Yalxa e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Yalxa montasse. Estendendo as vestes de Yalxa sobre o jumentinho, fizeram com que Yalxa montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Ial em voz forte. Linka com Zacarias 9, exulta, alegra, filha de Sião. Grita de alegria, alegremente, a louvar a Ial com voz forte, gritando, por todos os milagres que eles tinham visto. Diziam: bendito aquele que vem, o rei, em nome do mestre.
fazendo cumprir Zacarias 9:9. Paz no céu e a glória no mais alto dos céus. Paz no céu e a glória no mais alto dos céus. No versículo 39, alguns fariseus da multidão lhes disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. As pedras gritarão. Aí Zacarias 9:9 fala, né? Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Axalã. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta, se cumprindo a entrada triunfal lá na frente. Se eles se calarem, as pedras vão gritar, porque é chegado o rei. E Alxa veio naquele momento para nunca mais voltar, ele pessoalmente, mas ele vai mandar um representante. Em Gênesis 49:8 diz assim: E ao dar, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. E ao dar é um leãozinho da presa, meu filho, tu subistes, agacha-se e deita-te como um leão, como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Aldá, nem o bastão de chefe de entre teus pés, até que o tributo lhe seja trazido, tributo, lembrando o pagamento da mulher, igreja, sendo levado a ele. E que lhe obedeçam os povos, lhe gavinha seu jumentinho, a cepa, o filhote de sua jumenta, lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Aí em Lucas 19:33 diz: Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntavam: Por que soltais o jumentinho? Responderam: O mestre precisa dele. Levaram-no então a Ialxa e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Ialxa montasse. O jumentinho é a representação de Mical, que foi estendido as vestes sobre ele para que Ialxa montasse nele. Quando isso acontece, na entrada triunfal em Alxalã, ninguém nem olha para o jumentinho, olha para aquele que está sobre o jumentinho, olha para Ialxa. E ele aqui, Mical, se anula. Por isso que fala, desamarra o jumentinho da vide, seu manto embebido do sangue das uvas. Ou seja, Ialxa colocou seu manto sobre o jumentinho e sentou sobre ele para entrar em Alxalã. E na entrada em Alxalã, ninguém olha para o jumentinho. Todos estão prestando atenção em Alxa, o rei. Por isso que fala em Lucas 14:11, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui mostra o jumentinho se humilhando e fala, desamarra ele. Ele estava preso. Ele nunca foi montado, representação daquilo que é virgem. Foi separado para o uso do rei. Por isso que fala, Ialxa humilde, porque poderia estar num cavalo, mas estava no jumentinho, que é aquele que se humilha, para que o pai dele apareça, e não ele. Ele totalmente escondido, levando o papai para Ialxalã, mostrando a humildade de Ialxa e a humildade de Mical. Em Gênesis 49:11 diz, liga a vinha seu jumentinho, a cepa, o filhote de sua jumenta, lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Mostrando ali o jumentinho carregando esse manto, o manto de sangue das uvas que pisou o lagar, que faz um link com Lucas 19:35, que diz, levaram-no a Ialxa e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Ialxa montasse. Desde tempos antigos, Mical nunca quis aparecer, só aparece agora, no final dos tempos, para que se entenda quem é aquele que vai governar com o nome que ele recebeu do seu pai. Linka com a palavra que diz, abre os portais para que entre o Rei da Glória, mostrando no céu Mical levando Ialxa, quando ele é ressuscitado, e aí que é levando para Ialxalã celestial. É um link direto, ele levando o papai dele para casa, link direto com o jumentinho levando Ialxa para Ialxalã terrena. Em Apocalipse 12:17, diz assim, logo depois da ascensão da igreja, com Mical, no versículo 7 diz, houve então uma batalha no céu, Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu.
faz um link com Isaías 22, que diz: vou lançar Sóbina Satanás em lugar espaçoso, como uma bola, lançar por terra. Versículo 9. Diz, né? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada, fazendo cumprir Isaías 22. Está colocando os inimigos de ao filho por escabelo de seus pés, para que papai e ao filho reine. Porque Mical e seu exército cumpriu essa missão. Agora eles vão ser honrados, trazendo o entendimento de Apocalipse 19. Lembrando Lucas 14:11, aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Em Apocalipse 19:11, fala assim: vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco. Agora não é mais um jumentinho. Agora deixa claro que ele está vindo com seu exército tomar posse da terra. Aquele que era o jumentinho, agora é o cavaleiro. O papai dá para ele um cavalo branco. Isto é uma linguagem de sábio, cujo montador se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele, Yahshua. Veste um manto embebido de sangue. Faz um link com Gênesis 49, que é um manto de sangue das uvas. Liga o jumentinho à vinha e fala um nome que é chamado, que é a palavra de Yahweh, porque ele é trombeta de Yahweh. E não é só ele que é exaltado. No versículo 14, fala, né? Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, que é a condição também de reis. São os reis que acompanham o cavaleiro, estão vindo à terra para reinar. Em Apocalipse 12, ainda na condição inferior, lá não tem cavalos. Sobem para guerrear, vencem, aí sim o Pai vai exaltá-los para eles voltarem por cima, em cavalos brancos. Tremendo. Todo o ensino teve que vir gradativamente para entender quem é aquele jumentinho, na condição humilde. Lembrando Lucas 14:11, que diz: Satanás se exaltou e foi humilhado, foi tirado tudo dele e dado para os servos fiéis. Aquele que foi humilde recebe as vestes suntuosas de Sóbina, Satanás. Agora recebe um cavalo branco e todo o seu exército também, mostrando claramente a entrada triunfal daqueles que se humilharam. Agora serão exaltados. E aquele que era exaltado foi humilhado. E ao vendo a humildade de Yahshua, coloca ele no lugar mais alto e Satanás no lugar mais baixo, no Sheol. E ele, Yahshua, recebe o nome que é a condição de ser adorado, recebe o nome de Yahweh. Tudo isso para se cumprir Lucas 14:11. Aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Em Apocalipse 6:1, mostra ali o Cordeiro Mical, que ele é semelhante ao Altíssimo, que recebeu o manto embebido de sangue. Abrindo o primeiro selo, no versículo 2, mostra um antimachia querendo aparecer, se exaltar. Diz assim: Vim então, apareceu um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu vencedor e para vencer ainda, por um tempo. Satanás querendo chegar por cima, querendo aparecer. Por isso sua marca vai ser visível para todo mundo ver. Em Daniel 8:11, fala assim, quando diz o antimachia, né? Chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, Mical, abolindo o sacrifício perpétuo, significa tirando o manto de Mical, lançando o voto de desconfiança no sumo sacerdote e os seus. E o sumo sacerdote teve que tirar suas vestes para vir na terra. Por isso que diz em Isaías 22, que vai tirar as vestes de Sóbina, Satanás, e vai dar para Eliaquim, Mical. Teve que tirar as vestes, a coroa, todas as romanzinhas teve também que tirar a coroa para cumprir a prova, como Yahshua cumpriu. E uma das provas de Yahshua era se ele se prostraria a Satanás. Isso não seria diferente com os filhos de Yahshua. E aqueles que permanecem fiéis vão vencer, vão receber uma honra superior, porque estes Yahweh pode confiar, porque não vão trair seu pai. Yahweh, soberano, sobreexaltou Yahshua. Yahshua sobreexaltou Mical, que recebe o nome de Yahshua e passa a ser pai. E ele sobreexaltou seus filhos. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua,
grato a Iau, grato a Iausha, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do Papai Iausha. Canal Ensinos de Iau e Iausha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.